Olá, gente. Estamos aguardando só uns minutinhos. Já já a gente está dando início à nossa rede. E hoje mais uma rede de mulheres. E nós temos hoje uma participação muito especial. E daqui a pouquinho eu vou chamar ela para estar conosco. E eu creio que Deus tem uma palavra específica para o nosso coração hoje. E eu quero que você preste atenção, né? Nós estamos sempre falando com você para que você esteja atento. Não é porque nós estamos através de uma internet ou nós vamos dispersar nossa mente. Nós queremos sintonizar tudo em Deus e ouvir uma palavra do Senhor no nosso coração, tá bom? Eu acho que a Carla tá ali, nós vamos estar chamando ela para estar participando conosco e nós vamos estar orando. Vamos iniciar orando, abençoando a sua vida para que você possa receber a palavra de Deus hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero nessa noite colocar o nosso coração, pedindo, Deus, que o Senhor possa ministrar, Deus, o nosso, através da Tua palavra, Senhor. Eu sei que às vezes o fato de estarmos sem comunhão de corpo, mas nós podemos estar em comunhão, Senhor, no Espírito. E nós pedimos, Espírito Santo, o Senhor que está com as minhas irmãs em casa, que o Senhor possa visitá-las, ó Deus, fazendo a obra que o Senhor deseja no coração de cada uma. Deus, nós cremos, Deus, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração hoje. E nós estamos abertas, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem. E tenha liberdade de ministrar, tenha liberdade de falar. Deus, que o Senhor encontra acesso ao nosso coração, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio. Muito obrigada, Deus, Deus pela igreja, Vereda. Muito obrigada, Deus, pelo nosso ministério. E nós podemos edificar umas às outras, Pai. Nós podemos ministrar o coração de uma à outra. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós te adoramos nesse dia e exaltamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito desde já. Em nome de Jesus. Amém. Ei, Carla! Pastor, Ei, querida! Ei, como se... tudo bem? Tudo, saudades, saudades. Também. A palavra que nos define nesses dias é saudade. A gente sente Verdade. tudo, de tudo. Uhum. Né? É Quem está verdade. guardando a quarentena direitinho está com saudade até de ir na padaria a pé. Sim. Eu estou tentando cumprir direitinho. Mas, Pois assim, eu estou falando com as meninas aqui que o fato de estarmos longe não significa que nós não podemos estar no espírito, né? exatamente. Com a mesma intensidade, com o mesmo, né, a ardor, né, das emoções. E eu estou aqui, assim, querendo beber daquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Aqui a gente tem um grupo de mulheres e já tem mais de 50 mulheres lá no WhatsApp. A gente criou o grupo justamente para poder unir as mulheres e elas desabafarem. Amém. Tem dia que é mais de 200 mensagens. Tem gente que já pediu para sair e falou, tem que sair que meu telefone está travando. Mas é muito bom, porque tem pessoas que estão enfrentando esse período sozinhas, sem filhos, marido está trabalhando, não tem como ficar em casa. E aí a gente entra no grupo, faz devocional juntas de manhã, e cada dia uma mulher traz uma palavrinha, né, de 5 a 10 minutos, ou então escrita, e a gente vai compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje nós tivemos um testemunho lindo da Adriana. É mesmo? Que bênção! A irmã Adriana Marques, ela está ajudando a filha dela a cuidar dos gêmeos, né? Um dos gêmeos nasceu com uma má formação, teve que fazer muitas cirurgias, precisa de ventilação mecânica para viver e tudo.
E nesse tempo que ela ficou cuidando do gêmeo, ela se descuidou da própria saúde. Uhum. E quando foi fazer alguns exames há um ano atrás, ela estava com câncer no intestino. É verdade. Sempre nós orando, pedindo ao Senhor, dando aquela força para ela, né? E a gente orando e pedindo a Deus para sarar, trazer cura tanto para ela como para o neto. Hoje ela mandou o testemunho e falou que o neto dela, pela primeira vez, conseguiu comer uma papinha. Amém. E ali sozinho, e ela estava assim, radiante, né? Porque ele não conseguia nem se alimentar via oral, é tudo, né, por sonda. E ela falou que para completar, levou os exames dela no médico e ela estava com a cirurgia marcada para agosto. E aí o médico falou que é aberto, porque foi olhar os exames dela e ela não tem nada. Amém. Não tem nada. Glória a Deus. Amém. Oh, Né? edificante. Graças Não, a foi Deus. muito bom. Aí as irmãs do grupo ficaram em festa, porque a gente não está junto, se vendo todo dia, mas o nosso espírito está unido. É verdade. Eu sempre estou falando isso, sabe? A importância da gente ajudar uma outra, independente da distância. Às vezes alguém precisa de um alô, às vezes precisa de uma mensagem pequena, curta. Você pode ser esse agente para abençoar outra pessoa. E eu acho muito interessante essa forma da comunicação, mesmo à distância. E por isso que a gente resolveu fazer a rede de mulheres mesmo à distância. Porque eu acho que tem mulheres, às vezes, precisando da nossa ajuda, tem mulheres, às vezes, está em casa e se sente muito só. Tem pessoas também que, às vezes, não têm família nenhuma. Né? Nós temos mulheres que, às vezes, ela vive sozinha. E o fato dela viver sozinha e se sente, às vezes, em situações, às vezes, de depressão, né? Ansiedade vem. Então, e nós precisamos ter esse convívio, né? É verdade. Então, eu gostaria que você, né, eu sei que você já preparou uma palavra aí para o nosso coração, e eu quero, assim, te dar liberdade para ministrar o nosso coração nessa noite. Eu quero que Deus, assim, a use grandemente para ministrar o nosso coração. Nós estamos abertas, né? Tem muitas mulheres aí que estão se conectando agora, mas eu creio que vão conectar mais ainda e elas estão abertas para ouvir a mensagem que Deus tem através da sua vida. Tá bom, Carla? Fica à vontade. Deus abençoe a sua vida. E eu quero mesmo dizer assim que nós somos do Ministério Vereda. Né? Não sei se alguém que nunca pensou nisso, mas nós estamos juntas nessa situação. Nós estamos juntas. E nós somos do mesmo ministério, mesma videira aqui em Santa Luzia, mas nós temos várias igrejas, nós temos no Paulo VI, nós temos no Liberdade e nós temos no Ribeiro de Abreu, que são duas igrejas também, onde a Carla também faz parte do Ribeiro de Abreu. E a gente tem uma comunhão, independente da distância, nós temos uma comunhão e nós queremos continuar com essa comunhão gostosa que a gente tem. E eu quero dizer que eu amo você muito, viu? Você sabe que é. Graças a Deus. Eu fico muito feliz, mas muito feliz de estar comunicando com vocês hoje, da gente estar sempre junto. É muito tempo, né, pastora? É muito tempo. Eu vou falar o tempo não, que só entrega a minha idade. E eu sou novinha, tá? Eu sou novinha, só que não, né? Então, assim, para ter uma ideia, Simon, eu carreguei ele no colo. É verdade. É o mais velho, né? Mas, assim, é muito bom. Esse tempo que a gente está privado de sair, de ver mundo, né? De fazer muita coisa, faz a gente lembrar muitas histórias nossas. Você acaba vendo foto, acaba pegando um álbum, vendo alguma coisa, vê a caminhada. E eu estou pensando sobre isso hoje, né? Que Deus, ele manteve comunhão entre a sua família e minha família durante todos esses anos. Verdade. E a gente cresceu juntas nesses anos, né? Mas eu quero falar hoje sobre duas mulheres. Amém. Falar sobre mulheres também
porque a Bíblia ela fala pouco sobre mulheres, né? A gente sabe que o foco central da história de Israel, da Bíblia em si, são homens. Conta muita história de homens. E para uma mulher ser citada na Bíblia, ela tem que ter feito algo muito extraordinário, né? São mulheres que são pontuadas, por exemplo, na linha genealógica, né, de Jesus. Quando você vai ver, na genealogia de Jesus nós temos uma prostituta, nós temos uma mulher estrangeira, né? A própria mãe de Jesus, que se formos considerar nos dias de hoje, mãe solteira, engravidou, né? Mas por uma promessa. Então, assim, quando uma mulher é citada na Bíblia, a gente tem que pegar a história dela e destrinchar, porque com certeza a gente tem uma lição para colocar nos nossos dias de hoje. Verdade. Né? Então, assim, a minha pergunta hoje para todas nós quando nós somos confrontadas com uma meta impossível, qual que é a nossa reação? Porque nós cristãs falamos muito de fé. Hebreus 1 fala, né, 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu gosto muito também da NVI, que fala assim, a fé é certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza que o que eu espero vem. E a prova de coisas que não vemos. Quando alguém fala assim, tal coisa existe, você fala assim, me prova. Não é? Quando você fala assim, Deus vai te abençoar, você fala o quê? Eu quero que você me prova. E a única prova que nós temos de que o nosso Deus é real é a nossa fé. Verdade. É a nossa. Eu sei que a mão de Deus está em todo o universo, mas a maior prova de que ele existe é a fé. Eu creio, portanto, ele existe. Eu creio, portanto, ele está em mim, né? E falando assim um pouquinho de fé, eu fiquei meditando essa semana, esses dias, sobre duas mulheres que passavam uma situação muito, mas muito difícil e elas escolheram confiar em Deus. Escolheram confiar ao ponto assim, de entregar o bem mais precioso que elas tinham, que para nós, para quem já é mãe, já sabe do que eu estou falando, para nós, são os nossos filhos. Para mim, eles são a minha herança, então eu tenho que cuidar deles muito bem. E elas escolheram entregar o bem mais precioso delas. E, portanto, foram citadas na Bíblia por causa da fé que elas apresentavam. Né? A primeira mulher que eu queria citar é Joquebede. Joquebede é citada só 2 vezes. E, assim, na primeira vez que ela é citada, nem o nome dela foi dito. Nem o nome. Falou assim que Levi se casou com uma mulher da tribo de Levi, tá? Que Anrão se casou com uma mulher da tribo de Levi. Só. Não fala o nome dela. Como se não importasse tanto. E ela teve Moisés naquele contexto que nós conhecemos. Num tempo em que o povo era escravo no Egito, num tempo em que Faraó ficou com medo porque o número de hebreus estava maior do que de egípcios. E naquele tempo ele lançou um decreto de que toda criança que nascesse do sexo masculino tinha que ser jogada no rio. Primeiro ele mandou que as parteiras matassem. Como elas não estavam fazendo isso e estavam fazendo os partos escondidos, ele falou, então agora todo bebê recém-nascido vai ter que ser lançado no rio. A gente sabe, rio, Egito, crocodilo, as crianças ou morriam afogadas ou viravam comida. Aí imaginamos o desespero dessas mães, de ver os seus filhos arrancados do seu seio e jogados ao rio. Joquebede, num ato talvez desesperado, escondeu seu filho. E aí a Bíblia fala que Moisés, durante um tempo, viveu escondidinho, mas quando a criança já não dava mais, criança chora, criança berra, criança conversa, resmunga. Quando já não dava mais, ela teve que tomar uma decisão. E em tempos como este que nós estamos vivendo, sabe, quando nós temos um presente tempestuoso,
e a gente não sabe como vai ser o futuro, e muitas vezes o nosso futuro parece até sombrio, como é que a gente pode fazer para confiar totalmente em Deus? Eu estava explicando para uma amiga minha, a gente estava conversando com uma amiga ontem, e ela falou que estava na psicóloga, e a psicóloga falou com ela sobre alguns pontos que ela precisava mudar, e ela pegou e falou assim, mas eu não sei como mudar. Eu sempre fui assim. Eu não sei o que fazer para mudar. E às vezes, quando nos perguntam sobre fé, também fala assim, você precisa ter fé. Às vezes você fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como eu faço isso. Né? Aí o que acontece? Joquebede teve que tomar um ato desesperado. E sabe o que eu acho interessante, pastora? Tinha um decreto. Se havia um decreto, uma lei, certo? Sim. As leis foram feitas para que a gente as cumpram. E Joquebede foi lá e cumpriu a lei. Joquebede pegou o filho dela, mas de uma forma muito criativa, o colocou num cestinho, colocou seu filho no rio. Ela cumpriu o decreto. E a partir desse momento, ela teve que confiar em Deus. A partir desse momento, ela começou a exercer a fé, que é o firme fundamento das coisas que esperamos, certeza de coisas que esperamos, né? E prova das coisas que não vemos. Sim. Eu fico imaginando, pastora, eu acho que não teria coragem, não, de pegar meu filho ou minha filha, colocar num cestinho, colocar num rio que eu sei que é infestado de crocodilos e falar assim, a partir daqui, Deus, o Senhor cuida. Eu não sei. Até hoje eu ainda estou aprendendo a confiar plenamente no Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor é seu, né? Como o Jó falava, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então é seu. O ser humano em si, ele tem uma tendência de controlar todas as situações de sua vida, e quando você se depara com uma coisa que você não pode controlar, o barco é muito grande. Sim. Os dias que a gente está vivendo hoje também estão assim, tempestuosos. Você não sabe no que confiar. Você ouve uma notícia de que, pode sair da quarentena. Aí daí a pouco vem outro e fala, que isso, é doido, não sai da quarentena. Né? O vírus nós temos que enfrentar, todo mundo vai ter contato com esse vírus. Aí o outro fala, não, mas vamos preservar os nossos idosos. E a gente fica com a mente, né? Verdade. Às vezes eu me pego assim, a minha mente pregando peças em mim, e tipo assim, não, eu posso sair, não tem nada, eu não tô vendo. A gente não vê o vírus, né? A gente não vê as coisas e fala assim, a gente tem a falsa sensação de segurança, né? E assim, é lógico que nada se compara aos tempos do que Joquebede estava vivendo, né? Mas ela teve que tomar uma decisão. E ela decidiu por pegar o filho e cumprir o decreto. Colocou ele no rio. Para a glória de Deus, o bebê foi parar no lugar onde a filha de Faraó tomava banho. Ela viu ele, foi amor à primeira vista, adotou o menino. A irmã de Moisés, né, Miriam, ficou distante, olhando, e na primeira oportunidade que ela teve, o que Miriam fez? Correu lá e falou, se quiser, arruma alguém para amamentar esse menino. Né? E aí ela aceitou e falou assim, então chama ela lá. Chamou Joquebede. Eu fico imaginando como que ela não deve ter ficado feliz. Ela entregou o filho nas mãos de Deus, colocou o bebê no rio, cumpriu o decreto, e aí Miriam vem correndo e fala assim, vamos lá voltar e buscar o menino, porque a princesa achou ele e Deus devolveu aquele filho para ela. Amém. Devolveu. E ela pôde cuidar dele até certa idade, ensinar ele os princípios do Senhor. Quer dizer, Deus honrou a fé daquela mulher, Deus honrou a determinação daquela mulher, e eu acho incrível como que a decisão bem feita de uma mãe pode mudar o destino de uma nação. Verdade.
ela não tinha ideia de que o filho dela seria o libertador daquele povo. Ela não tinha ideia que 20 anos depois o filho dela ia ter que partir para o deserto e depois, mais 20 anos depois, ele voltaria para libertar aquele povo. Ela não tinha ideia que o clamor das orações dela, Senhor liberta-nos, Senhor liberta, era o próprio filho. Eu acredito que o ato dela de preservar a vida de Moisés foi um ato maternal. Toda mãe vai querer preservar a vida do filho. Eu não acredito que ela olhou para ele quando ele era bebê e falou assim, nossa, filho, você vai ser o libertador do nosso povo, por isso eu vou ficar aqui e esconder você. Não. E o Senhor aproveitou, o Senhor arquitetou toda essa situação para salvar a vida de Moisés e libertou ele primeiro da escravidão e depois libertou toda uma nação. Amém. Olha como que a decisão de uma mulher pode trazer libertação para uma nação inteira. Verdade. Nós, nos dias de hoje, pastora, nós mulheres, estamos recolhidas em nossas casas, outras estão tendo que trabalhar, mas eu desafio as mulheres hoje, a nossa decisão de dobrar os nossos joelhos, de orar, pode mudar o destino da nossa nação. Amém, amém. As projeções que foram feitas para o Brasil, de que ia morrer muita gente, que muita coisa ruim ia acontecer, né, porque a nossa população é muito grande, a forma como esse vírus atua é muito rápida, mas eu acredito que os nossos joelhos dobrados podem mudar isso. Amém. A quarentena é importante, ouvir os nossos especialistas é importante, fazer a nossa parte é importante, mas para a mulher cristã é a hora de dobrar os joelhos. Amém, amém. Algumas pessoas falam, Carla, você tem orado para o cenário atual? Eu falo, eu estou orando pelo presidente, eu estou orando pelo Maia, eu estou orando pelos ministros do STF, eu estou orando para que haja paz em Brasília, eu estou orando pelos nossos pastores, eu estou orando para todos os nossos líderes e a nossa oração é a seguinte, Senhor, que haja temor no coração deles. Amém. E sabedoria para conduzir o povo. Amém. Eu estou orando para que cada um deles conheça o Senhor face a face, que tenha temor do Senhor. Amém. Temor do Senhor. Porque quando o homem tiver o temor do Senhor, ele será um governante justo, e um governante justo vai nos abençoar, vai ajudar o povo. Verdade. Então, nosso papel como mulheres é orar, porque a gente não sabe até onde nossa oração pode mudar o destino da nossa nação. Não é? Deus fala, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Que nós estamos firmes nessa promessa de que o Senhor pode mudar o destino do nosso país através das nossas orações. Amém. E como mudou o destino da nação de Israel através do ato heróico de Joquebede, do ato desesperado de Joquebede, do ato maternal de Joquebede. Então ela entregou o bem mais precioso dela. E o Senhor devolveu esse bem para ela e desse ato preservou a vida do libertador de Israel. É muito bom. Amém. É muito bom ver que quando cada situação foge do nosso controle e a gente entra em desespero, é a hora de Deus agir. É verdade, verdade. Quando a gente entra em desespero e fala, não sei o que vou fazer mais, Senhor, tem misericórdia de mim, e a gente entrega aquela situação na mão do Senhor, ele fala, aí você chegou no ponto que eu queria. Às vezes Deus até permite aquele aperto na nossa vida e fala, agora me dá o controle. Agora é minha vez. Agora vai ser do meu jeito. Amém. Pastor, a outra mulher de quem eu queria falar, séculos depois, o povo tinha sido liberto, viveu no deserto, conquistou a terra prometida, voltou a ser cativo. Por quê? Por causa dos seus pecados novamente. Séculos depois eu quero falar de Maria. Uma menina, que a gente sabe que Maria era uma menina. Sim. Séculos depois, a gente fala sobre Maria,
que estava noiva. E aí, de repente, o anjo chega para ela e fala: salve, agraciada, você vai dar à luz a um menino. Ela pode ter pensado: eu vou casar com José, a gente vai ter filhos. Promessa de Deus na minha vida. Mas aí o anjo pegou e falou que ela seria, que desceria sobre ela o Espírito Santo, que o poder do Altíssimo a envolveria. E ela queria dar à luz a uma criança que seria salvadora da humanidade. Oh, meu Deus! Eu fico imaginando assim, eu no lugar de Maria, primeiro eu ia entrar em pânico por causa do anjo aparecer na minha frente. Depois eu ia entrar em pânico de novo, porque ele falou que eu ia ter filho antes do casamento. Maria, ela poderia ter sido rejeitada de todas as formas. Quando o noivo dela descobrisse que ela estava grávida e não era dele, ela poderia ter sido largada. Ela poderia ter sido acusada de adultério e ser apedrejada. Então eu penso assim, que o plano de Deus na vida de Maria era muito grande e ela não tinha noção de onde ela estava se envolvendo. Mas quando o anjo falou com ela tudo isso, Maria teve a reação que eu acredito que não ia ter, que eu não ia ter. Ela falou assim: eis aqui a sua serva, faça na minha vida conforme o teu querer. Eu falei: Senhor amado, se eu tivesse um pingo da fé dessa mulher, eu ia estar muito feliz na vida. Eis aqui a sua serva, faça na minha vida segundo a sua palavra. Se segundo a palavra do Senhor, milhões de estrelas são criadas. Olha a oração dessa mulher, faça na minha vida segundo a tua palavra. Lá no início, em Gênesis 1, fala que as coisas vieram a existir somente com a palavra, e disse Deus: haja. E as coisas aconteciam, e as coisas surgiam. E ela, conhecedora que era do Deus que ela serve, falou assim: faça segundo a sua palavra. Então, Deus falou: haja. E o Salvador do mundo veio. Aí você pensa assim: que mulher extraordinária. Ela deve ter tido sabedoria uma vida inteira. Ela deve ter sido assim, ela deve ter tirado de letra a criação de Jesus, de letra. Aí você vê 12 anos depois, primeiro, Maria perdendo Jesus no meio da multidão. Aí você pensa assim: nossa, que mãe maravilhosa. E já perdeu um filho, sabe como é que é? Tem dia que a gente está abraçando os irmãos para sair da igreja. E aí alguém vira e fala assim: você já chamou Caleb, Carla? Aí eu falo: ah, é, meu Deus, eu tenho outro filho. Porque eu fico tão perdida com Laura no colo, né? Então, assim, você vê acontecendo assim uma coisa com Maria que é comum nos nossos dias hoje. A gente esqueceu o filho para trás. A Margarete falou assim que um dia ela esqueceu o menino dela dentro da igreja e já estava trancando tudo, ele estava num cantinho dormindo. E assim, você pensa, Deus permitiu que na palavra dele se retratasse Maria exatamente como ela é mesmo, sabe? Por quê? É uma mãe como nós. Perdeu o filho dela no meio da multidão, teve que voltar o caminho todo para poder achar ele. Outra coisa que fala sobre Maria, quando eles estavam naquele casamento e Jesus transformou a água em vinho, foi a pedido dela. E aí você pode pensar assim: olha como é que ela era uma mãe orgulhosa do filho que ela tinha. Ela falou com Jesus: ó, tá na hora, entendeu? Porque ela já sabia que Jesus era diferente. E mais interessante ainda é que quando algumas coisas aconteciam na vida de Jesus, a Bíblia relata que Maria ficava espantada. Quando Jesus estava lá no templo pregando para aqueles mestres da lei, Maria chegou lá e achou ele e ficou espantada com o que ela viu. Olha, o anjo já tinha falado com ela: o seu filho vai ser o salvador da humanidade. O povo de Israel estava buscando por um rei que os libertasse e, segundo a promessa de Deus, ele seria o libertador. Mas Maria ainda se espantava com as coisas que aconteciam na vida de Jesus, né?
E a palavra falava assim que ela ouvia tudo e via tudo e guardava as coisas no seu coração. Ela pesava as coisas que estavam acontecendo ao seu redor no seu coração. Maria não tirou de letra a criação de Jesus. Ela foi uma mãe como qualquer outra mulher é. Dedicou sua vida aos seus filhos. Quando o ministério de Jesus começou, parece que ela seguiu junto com as outras mulheres, seguiu Jesus por onde ele ia, aprendeu com seu próprio filho. Ela só não imaginava que o desfecho de toda essa história, mãe e filho, seria numa cruz. E ela permaneceu lá até o final. E ela ajudou a tirar o corpo do filho dela dali. E eu fico imaginando a dor que aquela mulher não sentiu. Olha que presente cheio de caos. Ela viveu com o filho dela durante 33 anos ali, olhava para ele, sabia que ele era um milagre de Deus, mas não imaginava que no fim ela perderia ele de forma tão trágica. Então, o tempo em que Maria viveu era muito pior do que os nossos dias também. Sabe, a história que ela viveu, ela teve que ter muita força para atravessar isso tudo. Mas ela teve. E a decisão dela de dizer ao Senhor, eis aqui a sua serva, faça em mim conforme a sua palavra, mudou não só o rumo de uma nação, mudou o rumo da humanidade. Jesus veio e libertou o homem não apenas do inimigo dele, mas do inimigo físico, mas do inimigo da sua alma. Jesus veio, entrou no mundo, libertou a humanidade do jugo e do peso do pecado. Toda honra e toda glória ao Senhor, mas eu fico pensando, graças a Deus pela atitude de fé dessa mulher. Como ela creu, como ela teve certeza de que aquele seria o Filho de Deus, de aquele era o plano de Deus. Como que ela teve certeza de que a palavra de Deus era tudo que ela precisava? Faça em mim conforme a sua palavra. Pastor, o que eu quero e eu desejo para a minha vida, e eu desejo para as mulheres também que estão nos acompanhando hoje é isso. Que a gente tenha essa coragem, essa ousadia, sabe? Essa unção de ousadia de falar, Senhor, faça na minha vida conforme a sua palavra. A gente não compreende os caminhos do Senhor completamente. A gente às vezes fica perdido no meio da nossa vida. O que eu faço agora, Deus? Esse tempo que eu estou recolhida dentro de casa, eu tenho pesado muito e tenho falado, Senhor, as coisas que eu mais tinha prazer, eu já não estou tendo mais tanto. E o meu prazer maior está sendo em orar, em ler a palavra, em buscar as coisas do Senhor. Eu tenho falado com meu marido, se eu pudesse, eu vivia só pela obra. Porque o meu prazer está nisso. E muitas vezes a gente se sente meio perdido na nossa vida e falando, como é que vai ser depois? O que eu vou fazer depois? Porque Maria deve ter ficado doida. Como que eu vou criar esse menino? Se ele é filho de Deus, se ele sabe mais do que eu, como que eu vou fazer? E o zelo que ela não tinha por Jesus. Então, assim, eu fico imaginando algumas situações que Maria deve ter passado, porque ele foi uma criança como outra. E a situação que ela deve ter passado, e às vezes a mente dela deve ter dado uma pane geral, porque ela olhava para ele e falava, não faz isso, menino, obedece a sua mãe. E de repente ela deve olhar para ele e falar assim, meu Deus, eu estou corrigindo o Filho de Deus, como é que eu faço uma coisa dessas? Então, assim, nesses momentos em que a vida da gente parece não fazer sentido mais, em que a gente não sabe qual será o nosso futuro, que o nosso futuro está incerto, eu desejo para mim, eu desejo para você, eu desejo para todas as mulheres que nos escutam, que caminham conosco, que elas façam essa mesma oração de Maria. E a Bíblia até fala que depois ela ainda canta aquela canção, minha alma engrandece ao Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Que nós possamos exaltar o nome do Senhor no meio do caos. Presa, que quando a gente se sentir oprimida, nós possamos lembrar dessas duas mulheres, Joquebede, que através de seu ato se levantou o salvador de uma nação, e Maria, que através da sua oração, ela determinou, faça em minha vida conforme a tua palavra, ela disse, haja. E aí, lá em João fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo, a palavra, haja. Maria falou isso, haja. E através dessa oração dela, o agir de Deus realmente começou. Precisamos, sabe, ter coragem de fazer como Maria fez e depois engrandecer o nome do Senhor com canções, dizendo, eu não vejo, mas eu sei em quem tenho crido e Ele vai se levantar em meu favor. Uma mulher tão simples pôde mudar o destino da humanidade. Ela foi instrumento de Deus para mudar o destino da humanidade. Ela se colocou no lugar de convergência do agir da vontade de Deus. Se isso aconteceu na vida dela, também pode acontecer na nossa nos dias atuais. E nós precisamos falar, Senhor, na sua medida, no seu querer, no seu agir, onde eu estou, me faça instrumento do teu agir, que haja, que aconteça na minha vida conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Era o que eu queria compartilhar aos nossos corações, sabe? É o que Deus tem pulsado muito no meu coração. A gente precisa aprender a confiar, sabe? Maria, a oração dela é muito linda porque ela mostrou que ela confiava totalmente. Haja, que haja, sabe? Eu queria que nós orássemos, pastora, né? Você vai ter as considerações, que nós orássemos com cada mulher que está aí, ó, ouvindo, com cada mulher que está participando, né? Que nós possamos orar agora, que você possa sentir o agir de Deus no seu coração, sabe? Seja qual for a situação que você está passando em casa, eu estava vendo outro dia a Ana Paula Valadão e a Nívia Soares orando, intercedendo por mulheres que estão sendo vítimas de violência nessa quarentena, estão obrigadas a ficar dentro de casa com seus opressores. Então, que a gente que é livre no Senhor Jesus, que a gente possa orar agora e pedir ao Senhor para que o querer dele seja efetuado na nossa vida. Você quer orar? Eu oro. Amém. Senhor Deus, eu sou muito grata ao Senhor pela liberdade que o Senhor nos deu. Pela liberdade que o Senhor nos deu. Ó Pai, o Senhor libertou o teu povo lá no Egito. Anos depois, o Senhor escondeu o Salvador da humanidade dentro do Egito também. Sabe, o Senhor desenha tudo de uma forma tão incrível. Nós é que temos uma mente limitada e muitas vezes não conseguimos entender o agir do Senhor. Senhor, nós temos dificuldade de confiar. Nós temos dificuldade, Senhor, de entregar o controle das nossas vidas para quem quer que seja. Quando enfrentamos uma enfermidade, Senhor, e não somos médicas e não podemos fazer nada a respeito, a gente fica desesperado porque a gente tem que entregar o controle da nossa vida a uma outra pessoa. E existem situações na nossa vida, Deus, que são mais desafiadoras ainda, porque nós temos que entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Um ser soberano e eterno, mas que a gente não consegue ver com os olhos carnais. E é nesse momento que a nossa fé entra em ação. É nesse momento que tudo que nós aprendemos sobre o Senhor tem que entrar em ação. É nesse momento que nós temos que chamar à existência aquilo que nós não vemos, mas que confiamos que existe.
E nessa noite nós queremos chamar à existência a vontade do Senhor para as nossas vidas. Seja qual for a situação que essa mulher está enfrentando em seu lar, seja qual for a questão de sua vida hoje, nós dizemos audaciosamente como Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se faça e se cumpra em nós conforme a tua palavra. Que, Senhor, que exista em nós o querer e o mover do Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, ali, ó, no ponto de convergência, onde o sinal do Senhor se faz mais forte para a tua glória e para o teu louvor. Nós adoramos ao Senhor e dizemos, Pai, que cremos em Ti, Senhor, que cremos em Ti, ainda que não possamos Te ver, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E te agradecemos porque a tua palavra não falha e nunca volta vazia, Senhor. Obrigada, meu Pai, por esse tempo de qualidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. É. Reconhece só de ouvir. Tá? Ok. Amém. Ao vivo é assim mesmo. Ah, uhum. Tá agradecendo. Amém. Gente, ó, não estão agradecendo a Deus. Vamos estar. Amém. Amém. Tá tentando? Tá tentando, gente. Espera aí, tá? Tinha que ter a tradutora aí, tradutora de Libras, aí já ia ajudar. E aí, ela tá. Ô, gente, pastora agradecendo e dando tchau. E na próxima vai ser melhor, tá? Que ao vivo é assim mesmo.
Amém. A Sara está falando assim, não desliga, pelo amor de Deus. Amém, nós vamos, em nome de Jesus, ainda marcar a rede, nossa rede física, gente, tanto da videira como vereda, né? No início do ano, eu falei muito que 2020 ia ser um ano diferente. No início do ano, a gente começou nossas redes de jovens e eu bradei em todos os lugares que eu fui. 2020 virá um mover diferente sobre a igreja e vocês vão ter que escolher. Ou vocês vão ficar assistindo de longe, igual quem assiste vídeo no YouTube, ou vocês vão mergulhar na presença de Deus, porque Ele vai nos reavivar. E nós oramos desde o início do ano sobre isso. No carnaval, a gente fez uma campa dentro, na minha casa, tinha aproximadamente 20 adolescentes, e todos eles eram do Espírito Santo. Todos eles ficaram esparramados no chão e sentindo a presença de Deus, e foi um mover muito forte. E eu falei assim, o mover que há de vir sobre nós em 2020 vai ser maior ainda. Eu creio nisso. E a gente começou a pregar essa palavra em todos os lugares. E o que aconteceu? Coronavírus. A igreja foi espalhada. E os meninos estão espalhados. E todo mundo ficou doido. E o avivamento? Eu falei assim, isso é avivamento. Você está trazendo a presença de Deus para dentro do seu lar. Você ir à igreja toda quarta, todo domingo, todo sábado. É muito bom. E ser crente na igreja é muito bom. Mas ser crente dentro de casa, aí é que está a meta impossível. Aí que está o desafio. Aí é que está. E eu falei assim, agora vocês que receberam fogo e glória de Deus vão ter que incendiar os lares de vocês. Nós voltamos à época de Atos 2, em que o culto era no lar. Então, sabe, eu desafio as mulheres mesmo. O avivamento só começou. A busca pelo Espírito Santo, a busca pelo Senhor Jesus, ela só começou. Nós estamos vivendo períodos conturbados em todas as esferas das nossas vidas, em todas as esferas nessa nação, em todas as esferas no mundo. A gente, sabe, o mundo inteiro está em suspense. Mas a palavra do Senhor fala que toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos. A nossa manifestação é cada um no seu lar, com a sua família, joelhos dobrados, buscando a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. E aí nós vamos prosseguindo, né? 2020 ainda vamos ter momentos de vitória no Senhor. Amém, pastora? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês aí em casa. Tchau.